Consciente seguiu ao longo de 15 episódios uma linha cuidadosamente ponderada e pensada para te orientar num caminho de crescimento pessoal, onde o primeiro passo é estar consciente do que somos, porque somos e o que queremos ser. Antes de tudo, foi necessário abalar as estruturas para perceberes conscientemente que mais de 90% das tuas emoções, pensamentos e atitudes são adquiridos e não são realmente teus. Com este episódio passamos a uma segunda fase orientadora que te permitirá atingir esse crescimento de forma consciente e autónoma. Hoje falo-te na primeira pessoa de forma mais óbvia porque te darei uma visão e a minha orientação para esse crescimento. O meu nome é Mário Portela, bem-vindo ao 17º episódio do meu podcast. Já tenho o bloco de notas virtual preparado. Queres tirar notas comigo? Quem cala, consente. Podcast por Mário Portela. Já aprendeste a meditar? Hoje no podcast vais poder ouvir o meu testemunho pessoal quanto à solução que é meditar. E tu, se quiseres aprender a meditar, podes optar pelo meu curso online. São mais de 50 aulas com várias horas de vídeos explicativos, material pedagógico cuidado, mais de 15 exercícios práticos e ainda, como bónus, mais de 24 horas de música preparada para cada momento do teu estudo. Contei-te no último episódio um pequeno pedaço da minha vivência pessoal e como me foi árduo trilhar um caminho em que tinha de lidar com as minhas características mais sensitivas num mundo despreparado para isso. Senti-me durante anos um inadaptado, um exilado. No meu caso particular eram características sensitivas e empáticas que me tornavam diferente aos olhos dos que cederam às cartilhas da normalidade. No teu caso, certamente poderão ser estas ou quaisquer outras características, mas o certo é que se de alguma forma a condição de ser diferente te abalroou, é porque tentaste ser normal e te forçaste a ser algo que não és para bem da tua sanidade. Forçaste o teu íntimo, o teu âmago, a tua energia. É certo que te tenho trazido conselhos e orientações que por vezes parecem simples, mas colocar em prática exige imenso trabalho e vontade. Não é rara a vez que ouço em ambiente de consulta ou em ambiente de formação: isso é fácil de dizer, mas fazer está quieto. Costumo responder que é bem mais difícil pôr em palavras do que fazê-lo de facto, porque na realidade é assim mesmo. Está claro que ninguém desmonta décadas de aprendizagem social, adaptação pessoal, até de educação familiar no espaço de umas semanas e se torna repentinamente num intuitivo espiritual que despertou e ficou mais feliz e consciente. A panaceia não existe e quem te disser que tem soluções rápidas e eficazes estará invariavelmente a mentir-te. Tudo toma o seu tempo e uma escadaria sobe-se de grau a degrau. Na tua vida, precisaste várias vezes de te identificar, de te rotular, que era para te enquadrares em grupos. A tua diferença pode ter-te levado a rótulos como sensitivo, médium, diferente, esquisito, espiritual, despertado, intuitivo, louco, bruxo, empata, ou então uma criança de uma qualquer cor da moda. Só que é muito mais importante que percebas que tu não és um rótulo, tu não és uma espécie de doença ou de bactéria que, por condizer com alguma série de sintomas, ganhas um nome. Tu és um ser humano maravilhosamente diferente e único. Há necessidade de um rótulo, tenta ser tu a definir-te. Tenta ser tu a criar o teu próprio rótulo. Pessoalmente adotei um rótulo que mais de mim abrange. E não rara vez me afirmo como místico. Mas é só um rótulo, é só um nome que para mim faz sentido. Ser-se um místico, um intuitivo, um espiritual ou outro qualquer rótulo social não é fácil definir, já que as palavras falham ao explicar o que é que realmente se sente, se percebe, se intui. Todos já sentimos aqueles instintos primordiais que inconscientemente nos fazem ter certezas que nos vêm assim das entranhas e ao longo da história da humanidade foram estes que conseguiram trazer os maiores avanços. E se assim foi, por que é que estes avanços não podem acontecer na nossa história pessoal?
Defino intuição como saber-se subtilmente, sem sequer se questionar porque é que se sabe. Recebes informação de um todo e descodificas de forma autónoma. É diferente de pensar, mas contém pensamento. É diferente da lógica, mas contém logicidade. É diferente da análise, mas é possível de ser analisado. É simplesmente saber, interna e sutilmente, sem se saber porque é que se sabe. Saber ser-se intuitivo. Neste podcast, decidi partilhar contigo algumas orientações que completam e rematam muitas das que fui partilhando contigo em episódios anteriores. Chamemos-lhe uma espécie de resumo da matéria dada. Eis essas orientações finais para o teu crescimento pessoal, consciente e até mais agradável. Ouve a tua voz interior. A orientação número 1 é de facto ouvir a nossa voz interior com clareza. Obviamente é um processo que te toma tempo, que te toma treino, que te toma hábito, porque estarás a aprender a descodificar as tuas comunicações interiores e o que cada um dos teus corpos te diz e te intui. É como ouvires o próprio pensar, mais do que ignorar a nossa própria orientação como se estivesse sempre errada, sempre manipulada. Confiar no tal instinto que vem das entranhas. Todos estamos conectados à nossa própria intuição, à nossa mente, ao nosso corpo. Porém, nem todos lhes damos ouvidos. E vamos às vezes exigindo uma lógica exagerada, uma racionalidade para tudo, de uma forma que é quase patologicamente compulsiva. Percebe que quando tentas usar a lógica e a racionalidade dos outros para descodificar o teu eu, estás a usar o código errado. Nesta orientação, tenho de salientar o papel importantíssimo de atos meditativos ou de exercícios de programação neurolinguística. É claro que existem um sem número de técnicas de autoconhecimento no mundo esotérico, mas nessa área vamos ter algum cuidado, por favor, para não cair num dogma ainda pior. Para se tomarem melhores decisões, temos de oferecer equilíbrio entre o instinto intuitivo e a razão treinada pelo processo cultural. Não te esqueças que vives com a sociedade e não da sociedade ou para a sociedade. Reserva tempo para a solitude. Solitude é o estado de privacidade de uma pessoa, não significando propriamente um estado de solidão ou de reclusão. É um isolamento voluntário que não está diretamente associado a sofrimento ou a depressão. Se queremos entrar em contacto connosco e com a nossa própria intuição, é inevitável estarmos connosco de forma efetiva e eficaz. Estar em solitude permite-nos atingir um pensamento mais profundo, mais claro, completamente conectado com a única pessoa que nos conhece ao maior dos detalhes, nós mesmos. Com técnicas de meditação ou mindfulness, podes conectar-te ao teu corpo físico e mental e estar na tua própria companhia, sentir-te, habituar-te a ti, aos teus detalhes. O crescimento pessoal exige um autoconhecimento intenso e a criação de processos de paz connosco de forma positiva e enriquecedora. Um intuitivo introverte-se com alguma facilidade, sem que isso o torne num introvertido. Ele procura estar só, sem ficar em solidão. Liga-se a si mesmo porque está na melhor das companhias. Cria e recria. A criatividade produz o seu maior efeito quando funciona intuitivamente, quando nos sai da alma, quando é atirada das profundezas do nosso âmago para o mundo exterior. De facto, todos os criativos são altamente intuitivos e quanto mais desenvolvem e usam a sua criatividade, mais eles se ligam à sua intuição e ao seu ser mais íntimo e criador. Perceber que a criatividade em qualquer área da vida não pode estar regida pelas regras sociais, culturais ou educacionais é fulcral para que o mundo avance além das linhas do dogma, para além das fronteiras daquilo que é conhecido. Atenção que não te estou a falar só de arte e talento. Muitas vezes encontrar soluções para obstáculos do nosso dia-a-dia exige criatividade e a capacidade de recriar os processos para os entender e resolver. Intuição e criatividade são proporcionalmente ligadas uma à outra e desenvolver uma é necessariamente desenvolver a outra.
Nesta orientação existem imensos métodos válidos e não vou estar a repetir-me porque já notaste que a meditação é transversal a todas as orientações. Contudo, a manutenção de um diário adequado a ti, seja escrito, digital, cronográfico, visual ou qualquer outro formato, pode ser uma excelente forma de recriares a tua história registando-a e, paralelamente, desenvolver-te-á a criatividade. Observa, nota e anota tudo. Na senda da orientação anterior e da ideia da manutenção de um diário ou livro de bordo, como quiseres, trago-te algo ainda mais importante e que podes aliar a todo este processo. Olha, vê, observa, nota e anota tudo. O que vês, o que sentes, o que descobres, o que sonhas, o que queres. Tudo é válido e importante para ser registado ao teu jeito. Ter um ou mais diários de jornada em papel ou de forma digital, por escrito, por fotos, por desenhos, é provavelmente a forma mais funcional de criares uma ligação extrema e intensa com o teu mundo. Traçar paralelismos, observar sinais, ligar os pontos e observar cada acontecimento do cotidiano. Por outras palavras, alimentar a tua intuição e registar o essencial. Na psicologia, considera-se o ato de escrever uma espécie de conversa entre o teu consciente e o teu subconsciente. E são inúmeras as provas científicas das vantagens obtidas com este processo em qualquer área da vida. Ouve o teu corpo físico. Todos os teus corpos te enviam sinais constantes, indicações de estado, reações ao teu mundo interno e externo. Tudo são sinais. Na grande parte das vezes, o corpo físico somatiza as sensações energéticas ou até os processos mentais, enviando dados e sinais importantes pelo corpo. São os tais feelings ou instintos que vêm de lá do fundo das entranhas, como quando te sentes mal do estômago, quando sentes que algo está mal, porque a tua zona solar fica afetada com um medo intuído. Ou como quando sentes a garganta a pigarrear ou apertada porque não disseste as coisas como as sentiste ou como tu querias dizer. Ou então, como quando te sentes cansado por não fazer nada e o corpo te diz que está dorido dessa experiência. Há todo um enorme código de comunicação entre o nosso corpo e o mundo exterior que funciona ao nível do corpo físico, ao nível do corpo mental e, claro, ao nível do corpo energético. Aprender a ouvir este código e perceber a mensagem é algo que o intuitivo desenvolve ao longo do treino. Desenvolves esta orientação com conhecimento, com formação, com saber. Quanto mais souberes sobre o funcionamento do teu corpo físico, da tua mente ou dos corpos sutis, tanto mais saberás identificar esses códigos. Saber não ocupa lugar. O intuitivo aprende a ouvir os sinais do corpo e a descodificar as mensagens do mesmo de forma impressionantemente exata, conseguindo perceber quando se trata de algo externo ou interno, energético ou físico. É tudo uma questão de treino e de conhecimento. Empatiza facilmente. Quando uma aranha sobe a perna de alguém à nossa frente, conseguimos sentir o arrepio em nós. Se virmos um forte abraço entre duas pessoas na televisão, conseguimos sentir a intensidade da emoção. Se alguém trinca um limão, podemos sentir em nós o amargor. Isto é porque as emoções sociais podem ser experimentadas por simplesmente as vermos. É certo que as primeiras a provocar maior intensidade são aquelas menos agradáveis, mais intensas, mais negativas, como a culpa, a vergonha, a pena, a repulsa, a luxúria. Porém, se desenvolves a tua empatia, tu poderás abrir-te a experiências empáticas muito mais interessantes, muito mais positivas, como o amor, o respeito, a gratidão, o orgulho, a entreajuda. Como já afirmei noutro episódio, tudo na vida pode ser treinado e, claro está, tal como tu treinas os músculos num ginásio, também podes treinar a tua intuição e capacidade empática. O intuitivo leva esta capacidade um passo além, criando uma verdadeira conexão de empatia e quase de telepatia com quem ama de alguma forma, sintonizando as suas emoções pela observação, pela conexão energética, experimentando altos níveis de empatia incompreensíveis para a grande maioria das pessoas não treinada na intuição.
Está atento aos teus sonhos. Sim, refiro-me aos sonhos mesmo, aqueles que tens enquanto dormes. Prestar atenção ao que se sonha, quando se sonha e como se sonha é um ponto essencial da vida de um intuitivo de longa data. A mente possui processos de pensamento inconsciente automáticos que não só se tornam de útil análise numa perspectiva psicológica e mental, mas também nos explicam o que é que energeticamente o corpo perispiritual experimentou durante o sono. Porém, não se trata aqui de consumir livrinhos a metro de interpretação de sonhos ou sites porreiros de pseudo-informação. Recorda-te que o sonho é uma experiência cerebral e energética que a tua mente descodifica numa história ou numa narrativa mais ou menos complexa. E tudo isto passa-se dentro de ti, da tua experiência pessoal, da tua mente, da tua energia. E isto significa que os códigos usados são exclusivamente teus. Nenhum livro, nenhuma tradição popular ou uma tabela da internet pode descodificar a tua linguagem interna. Bem, a não ser que sejas tu que a tenhas escrito por inteiro. Pensa assim, a tradição e alguns livros da namastreta da moda definem que sonhar com ratos significa gravidez escondida, certo? Agora esquece lá isso e pensa, para ti, o que significa um rato? O que é que te transmite? E se forem muitos ratos? Parece-te que tem alguma coisa a ver com gravidez no teu código interno? Pois, era aí que eu queria chegar. A análise de sonhos é muito importante, mas não pode seguir tradições e manias. Existem técnicas e métodos psicanalíticos, introspectivos ou de programação neurolinguística que são extremamente úteis e viáveis para cada situação. E, claro está, cada caso é um caso. Neste tema há imenso a dizer e explicar, mas neste podcast, por agora, é importante que se trace apenas a ideia de que deves ter uma atenção redobrada aos sonhos para aceder a um local privilegiado da tua mente. E como dica, esquece os detalhes do sonho e analisa aquilo que sentiste quando sonhaste e acordaste. Com quem estavas? O que é que isso te faz sentir? Aproveita e registra tudo isso no tal manual, no tal diário que te aconselhei antes, porque como uma boa série da Netflix, os sonhos têm uma tendência natural a ter continuação. Aproveita e cria tempos mortos. Tal como a nossa energia, mente e corpo físico, a intuição sofre com ações constantes de excesso de rotina, multitasking, planeamento financeiro, stress urbano ou então até de rodear-se de pessoas negativas. Isto causa um esgotamento físico, um esgotamento mental, mas também nos diminui a intuição. Todos sentimos quando alguém é ou não positivo para nós. Todos sentimos quando algo nos está a fazer ou não bem. Intuitivamente sabemos tudo sobre nós. O problema é que simplesmente estamos demasiado ocupados para nos darmos ao trabalho de descodificar e ter a devida atenção a cada um dos sinais. Ao desenvolveres a tua intuição e o respeito por ti, precisas de tomar o teu tempo como garantido, aproveitando-o ao máximo e criando nele tempos mortos de introspeção e possibilitando momentos meditativos, momentos de solitude, tal como falei anteriormente. Olha, se for mais fácil, finges que és um computador portátil e percebes que é inevitável teres que ir recarregar, desfragmentar o teu disco e estar quieto para arrefecer. Em suma, ser um intuitivo é ter tempo contigo mesmo e respeitar o que sentes, o que sabes, o que queres. Respeitar o que és. Posto nestes termos, ainda te parece uma tarefa impossível? E nem que fosse aparentemente impossível, não achas que vale a pena perseguir este objetivo para seres de facto mais feliz, mais completo e, acima de tudo, mais consciente? O que vais fazer de diferente? E tu? Se calhar, aí prostrado em sofrimento silencioso, sem beira nem roque, a insustentável sensação de impunidade e impotência inunda-te de quando em vez e depois sentes a fraqueza de quem quer desistir, render-se à corrente e deixar-se carregar pelas ondas de uma vez por todas. Porém, esqueces que és tão mais do que isso.
Esqueces que por morrer uma andorinha não termina a primavera. Dentro de ti, sim, na centelha do teu ser, está o teu potencial máximo, a tua força misteriosa, a tua missão de vida. Não és mais uma gota no meio do oceano, és o oceano em ti mesmo, a iniciar uma onda com a primeira gota. Podes crescer. O que é que te impede? Não nascemos para mudar o mundo, nascemos para sermos co-criadores de uma realidade através da criação do nosso próprio mundo. Isso inevitavelmente irá mudar o mundo, pelo menos o nosso. Porque haveríamos de nos contentar em ser como os outros se o caminho é sermos apenas nós mesmos. Acordar. Eis uma palavra que persegue os habitantes do novo século. Não te iludas. Acordar não é sair do oceano e pertencer a um qualquer mar contido e manipulado cheio de ondas e intenções. Acordar é, mais do que tudo, vestir e aceitar a gota que tu és e marcar a diferença no teu oceano, aqui e agora. Não te permitas rebanhar por promessas e contratos. Não te entregues a ninguém pelas suas incríveis manhas e promessas. Promete-te a ti mesmo. Entrega-te ao teu próprio propósito de corpo e alma lavada. A verdade nunca está fora de ti. No que depender de mim, tentarei mostrar-te hipóteses de caminhos, alertar-te para os perigos, mostrar-te a paisagem. Máquina não para. Escolhas o caminho que escolheres, procura por mim, mesmo quando tu te perderes. Sim, esta é a intenção última deste podcast, servir-te de guia para o teu caminho e sim, podes procurar por mim. Eu vou levar-te sem falsas modéstias, mesmo quando te perderes. Criei este podcast exatamente com esse intuito, para esse trajeto e ainda temos muito a percorrer. Sei que por vezes pode ser avassalador mudar o caminho, sair dos estados continuados e habituais e até levantar o rabo do sofá da zona de conforto. Mas não será que tu vales a pena? Em tom de alerta, eu vou explicar-te no próximo podcast a pandemia a que tu sucumbes se não fizeres nada por ti. Se ouviste até aqui, é porque te é importante o teu crescimento pessoal e pretendes desenvolver a tua conexão pessoal. Se não, já tinhas sucumbido à pandemia da depressão. E é por aí estás que te deixo o meu mais sincero e profundo agradecimento, assim, polvilhado com um sorriso. Não te esqueças que se te interessa esta caminhada, se te interessa a tua caminhada, podes demonstrar isso com uma subscrição. Mas acima de tudo hoje eu queria pedir-te para comentares. Faz comentários nas várias páginas, nas redes sociais. Eu quero saber o teu feedback. Eu quero e preciso de saber o que é que tu estás a achar deste novo caminho. Novo que se calhar não é novo. Não sei, diz-me tu, porque se não me disseres, quem cala consente. Quem cala consente. Podcast por Mário Portela.